frente, o rabino entrega a leitura para ele. A leitura é intermediária, não é necessariamente nenhum dos livros do Pentateuco, é uma leitura intermediária. E o rabino chega e entrega a leitura para ele, e Jesus agora vai fazer a leitura. Eu quero ler para vocês o que Jesus leu. E quero que vocês entendam a partir de agora o que o Espírito quer falar com a igreja. E Jesus, então, ele tem essa leitura maravilhosa, entregue pelo Espírito de Deus às mãos do rabino. E está escrito agora em Lucas capítulo 4, versículo 18, diz assim: o Espírito, é Jesus lendo, hein, queridos? O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Coisa linda. Glória a Deus. Cerrando o livro, tornou a dar ao ministro, ao rabino, assentou-se, e os olhos de toda a sinagoga estavam fitos, postos em Jesus Cristo. Amém. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a Escritura em vossos ouvidos. Sabe de quem Jesus estava falando? Dele próprio. Quem havia profetizado? Profeta Isaías. Agora chegou o dia de ser revelado o que em mistério o profeta Isaías havia escrito, havia profetizado. Jesus estava ali, o rabino escolhe, vem à frente, entrega a leitura, e ele está falando dele próprio. E aí, meus amados irmãos, os judeus todos ali sentados, assim, espera um pouco. Ele está se achando o tal de quem se lê? Que conversa é essa? Esse é o filho do carpinteiro. Esse é filho de José, esse eu conheço. Esse não é de quem está falando esse texto que ele acabou de ler. Não vem com essa conversa de ele achar que é ele. Por que Jesus disse? Por que eles disseram que poderia ser Jesus, sendo que Jesus não havia dito que era ele? Tão somente disse: hoje se cumpriu a palavra. Sabe, queridos, Jesus havia dito algumas coisas importantes. Primeiro, ele diz assim, olha, sem dúvida, no versículo 23, sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Se é você, faze-nos o que aconteceu lá em Cafarnaum. Jesus disse assim: olha, vocês estão achando que eu estou aqui para colher honra? Vocês estão achando que eu vim aqui para buscar qualquer honra? O profeta não tem honra na sua própria pátria, referindo-se a ele próprio. E, enfim, meus amados, levantando-se, diz a palavra aqui, o expulsaram da cidade. Não é só da sinagoga não, queridos, não é da igreja não. Botaram Jesus para correr da cidade. Vai-te embora daqui. E levaram até o cume do monte, preste atenção agora, em que a cidade deles estava edificada para dali o precipitarem, queriam matar Jesus. Os próprios judeus intentaram matar o Messias, o enviado. E a palavra diz assim: ele, porém, retirou-se, passando por meio deles, e foi embora, sem dar muito crédito. O assunto não era com ele, Jesus sabia disso. Ele só era um enviado de Deus. Ele tinha acabado de passar, de enfrentar o diabo cara a cara. Já o tinha vencido. Agora ele vai para dentro da sinagoga, onde é o povo dele, lugar onde ele foi criado. Ele é rejeitado, expulso, posto para fora. Esse negócio não é comigo. Tem gente superior a mim que vai cuidar desse assunto. Ele passa pelo meio do povo, vai embora. Mas, amado, Jesus vai para um lugarzinho, a Bíblia não descreve exatamente para onde ele ia, mas ele passa perto de uma cidade chamada Naim. E quando ele passa pela porta, eu penso que Naim tinha 2 portas. Por que isso me sugere, meus amados? Primeiro, porque o judeu ele não enterra dentro da sua própria cidade, ele enterra para fora do muro. E a Bíblia diz que Jesus, passando perto da porta, ele viu, e nós vamos já considerar isso agora, ele viu que havia um enterro. Penso que esta porta fosse a porta da cidade,
da entrada principal da cidade, saindo de uma porta para entrar para a porta do cemitério. E Jesus cruzou, ele viu que o enterro estava passando. Então agora eu quero que você possa ir comigo a essa realidade, meus amados irmãos, que eu quero poder rapidamente aqui contar para os meus amados. Agora vamos lá para o capítulo 7. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim. Pouco depois, porque antes haviam acontecido esses pequenos episódios que eu contei aqui para vocês. Isso tudo para dizer que o profeta não tem honra na sua própria casa. Né? Jesus enfrentou, Jesus passou por isso. E agora, preste atenção. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único da sua mãe, que era uma viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. Até aqui por enquanto, queridos. Meus irmãos, o fato é que, quando Jesus se aproxima da cidade de Naim,